Oferecimento de pocilga.com.br. Está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar sobre Stranger Things, sim, Bagulhos Sinistros ou qualquer outro nome que você queira dar em português. Vamos falar sobre a quarta temporada que terminou agora no início de julho de 2022. O hype tá enorme sobre a série. Nós aqui, os viciados em série, não poderíamos ficar sem comentar essa série. Muito bem, muito bem. Estamos aqui com quase todo o elenco dos últimos reviews sobre série. Temos duas faltas, vai levar falta aí na chamada, mas tudo bem. Quem está aqui comigo é ele, Carlos Marcos, viciado em séries, viciado em café, viciado em futebol. Dê seu olá aí, seu bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bom? Agora eu já começo com uma dúvida, que é como é o nome dessa série em português? Temos um nome ou é sempre Stranger Things? Nem em Portugal nós temos um nome para essa série. Curioso, teríamos que ter coisas estranhas, bagulhos sinistros. Mas é isso aí, vamos falar mais sobre esse novo fenômeno das séries do mundo pop da atualidade. Na verdade aqui no Brasil a gente não... Essas franquias a gente já não traduz mais nada, né? Guerra nas Estrelas agora é Star Wars, Jornada nas Estrelas é Star Trek, enfim, acho muito difícil traduzir um negócio Stranger Things, porque se dizer que tá assistindo coisas estranhas não tem graça, né? Você tem que falar um negócio bonito assim, Stranger Things, nem falar o nome do bagulho direito, é assim que a série é boa. Mas se for passar no SBT, com certeza terá um subtítulo tipo Stranger Things, Mistérios do Mundo Invertido. Pronto, vai ter alguma coisa assim para completar. Aí já foi tipo Breaking Bad, a química do mal. Muito bem, muito bem. E quem também está aqui é ela, Elaine Fonseca, dê seu olá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Muito bem, muito bem. Para você, como é Stranger Things em português? Para mim é Bagulhos Sinistros mesmo. Então pronto, já tá definido aí que vai ser Bagulhos Sinistros o nome do episódio, pronto. Isso aí. Inclusive, quem souber de camiseta vendendo aí do Stranger Things com o nome de Bagulhos Sinistros, eu tô querendo comprar. Olha aí, fica a dica aí pro amigo internauta. Deixa aí seu comentário com o link patrocinado aí. Oportunidade de negócio. Isso, muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, só que eu quero saber de vocês aí as impressões iniciais, antes da gente se aprofundar aí sobre a temporada. Eu quero saber aí de cada um de vocês, assim, suas impressões gerais, assim, sobre a série. Gostou? Da série não, né? Da quarta temporada, se gostou, não gostou. Assim, vamos começar de forma mais superficial e depois aí a gente vai nos pontos mais específicos, falar o que é que deu certo, o que é que não deu certo, os melhores momentos, piores momentos e coisas do tipo. Então, comecei aí, senhor Carlos. Me conte aí suas impressões gerais sobre essa quarta temporada. Uma palavra, gostei. Não, brincadeira. Muito bem, muito bem. Não, gostei bastante, gostei. Mas fala mais coisas do que isso ou é esse padrão choque de cultura mesmo? Gostei. É um bom começo. Se você tá satisfeito com o gostei, a gente segue em frente. Não, eu gostei da série. Eu acho que ela vou fazer um paralelo com Harry Potter. Ela tem crescido em termos de dramaticidade, até em consequências, vamos dizer assim, ela tem crescido em termos de drama, de elementos de terror, à medida que as pessoas vão crescendo também na idade, os jovens que acompanham, né? Não é bem o nosso caso, mas as pessoas mais novas. A gente já começou a assistir velho já, né? Velho já. E eu acho que não ajudou ter interrupção para os 2 últimos episódios. A gente pode falar mais sobre isso depois. Sim. Que não ajudou, mas eu achei que é uma série que ela obviamente não é perfeita, mas eu acho que ela desenvolve com carinho alguns de seus personagens e mantém a sua lógica, mesmo já se desgarrando um pouco mais nessa temporada, mas mantém a lógica dos elementos das aventuras oitentistas ali, né, da década de 1980,
e traz alguns elementos de saudosismo, enquanto conversa também com as novas gerações. Então, acho bem interessante. Muito bem, muito bem. E você, Elaine, me conte aí suas impressões gerais aí da temporada. Eu sou fã, né, de Stranger Things. Eu realmente é difícil para mim falar que não gostei. Eu adoro aquelas crianças que não são mais crianças, né? Agora são os adolescentes, chato pra caralho. Mas assim, eu acho que inclusive o saudosismo também que rola, é justamente que isso um pouco que Charles falou, de ver as crianças crescendo, né? E isso é muito interessante mesmo, a gente meio que o telespectador meio que participar deste crescimento, assim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me liga muito, né, ao seriado, é saber, olha, como cresceu e tal, na temporada passada ele era assim, ela era assado. Então, essa lógica também dos anos 80, toda a estética dos anos 80, eu tenho muita nostalgia, assim, por isso. Eu nem sabia que eu tinha tanta nostalgia pelos anos 80 até ver Stranger Things. Pois é, porque eu nunca me liguei muito, assim, nunca fui muito, digamos assim, saudosista de o ano tal que era o ano bom, né? Até porque nos anos 80 eu era criança e tal, mas a gente sempre, quando você é criança, é quando teoricamente, né, se você é um adulto de classe média alta, teoricamente são suas melhores lembranças, né? E eu acho que isso faz muito sentido ali em Stranger Things. A galera da nossa idade, que é uma galera aí mais velha, né? Tipo, no meu caso, eu tenho 43 e tudo, então eu gosto muito dessa estética dos anos 80, me traz boas lembranças. E assim, o resultado houve muitas coisas que eu não gostei mesmo na série, assim, mas o resultado também final, eu concordo com o Charles também, eu gostei muito. O apanhado de tudo acabou, eu falei, gostei, quero mais. É isso. Muito bem, muito bem. Bom, as minhas impressões gerais eu gostei, mas gostei menos do que vocês. Assim, eu acho que a temporada tem muitos problemas. Eu acho que ela se prolonga em determinados assuntos e não acrescenta muita coisa, assim, a narrativa. Às vezes tem uns episódios que tem mais de 1 hora de duração e tem coisa que podia ter sido feita, sei lá, em 20 minutos. A parte da divisão em 2 volumes, a gente vai chegar lá. Eu achei positivo, mas depois a gente fala sobre isso. Essa parte da nostalgia, eu acho que a série já até evoluiu um pouco nesse sentido, que assim, nas primeiras temporadas, principalmente na primeira, eles falavam, era muito assim, explícito, tipo assim, olha, estamos nos anos 80, ouça aqui essa música, olha aqui o pôster desse filme, olha aqui um boneco usando a camisa de alguma coisa e tal. E aí eu acho que agora, como a série já construiu esse elo emocional, por exemplo, como a Elaine falou, com os personagens, então hoje a gente tem a nostalgia de estar com os personagens e não necessariamente da época. Apesar de que, assim, nessa temporada ainda, assim, sei lá, o primeiro episódio acho que até meio que virou uma fórmula, assim, da parte da segunda temporada, assim, o primeiro episódio eles querem, assim, jogar na sua cara que sim, nós estamos nos anos 80, olha que essa pessoa aqui tá ouvindo um Walkman, olha, tá ouvindo aquela música daquela época e tal, não sei o quê. Tem umas coisas que eles forçam um pouco a amizade no começo, essa parte da nostalgia, mas faz parte. Eu acho que a série evoluiu muito do ponto de vista técnico, assim, realmente é a grande série da Netflix no momento, né, assim, eles vão gastar... Como a Netflix está passando por uma, digamos, reestruturação, né? Que eles estavam apostando muito dinheiro num conteúdo enorme e sem prezar muito a qualidade para poder ter a fidelidade do consumidor, ainda mais que cada estúdio, tipo a Disney fez o próprio streaming, a HBO fez o próprio streaming, coisa do tipo, então ela teve que construir suas próprias franquias para poder se manter. Então, como essa Stranger Things é uma que deu muito certo, então você vê que eles vão gastar todo o dinheiro que sobrou nessa série, né? Então você vê assim
os detalhes, os design de produção, essas coisas assim. Acho que até por isso que talvez os irmãos lá Duffer, os criadores da série, devem ter virado e dito, já que a gente vai gastar dinheiro para construir esse set, o set de filmagem com computador, não sei o que, então vamos esticar os episódios para poder compensar isso, porque na minha cabeça o único motivo que justifica ter uns episódios mais longos é para isso, né? Talvez para prender também o telespectador por mais tempo dentro da Netflix, né? Dentro da plataforma da Netflix, digamos assim. Já que você não tem comercial, então você tem que, tipo, prender, né? E deixar justamente o telespectador no final, como a Elaine falou aí, com um gostinho de quero mais. Mas, assim, eu achei o saldo, assim, tem mais problemas pra mim do que acertos, mas como é uma série também que eu já tenho isso mesmo que você falou, assim, isso que vocês falaram, assim, do apego com os personagens, coisas do tipo, então eu acho que a série, pra mim, essa temporada valeu mais por isso do que a história em si, que às vezes eu acho que essa temporada tem muita coisa, assim, que não serve pra nada, ou que eles prolongam demais sem necessidade, coisas do tipo. Vamos começar a nos aprofundar mais agora. Então eu quero saber aí. Vamos lá, eu queria saber, por exemplo, uma das coisas que Carlos falou foi dessa divisão em duas partes. Vocês acham que foi uma boa, não foi uma boa? Me conte aí, Carlos. Acho que você falou, né, que não achou uma boa, então me conte aí o porquê. Na verdade, eu acho que não colaborou muito para a continuidade da série. Assim, a segunda parte são 2 filmes, né? Basicamente, são 2 filmes. Acho que o primeiro episódio tem 1 hora e pouquinho, que é parecido com os outros, mas o segundo tem 2 horas e meia, eu acho. É bem longo. E o que eu falo mais é porque, assim, eu acho que a pausa não ajudou muito, porque eu acho que do ponto de vista da minha fruição, né, particular, não é que eu acho que esteticamente, em termos estéticos, a série perdeu. Eu acho que até de repente pelos episódios serem um pouco diferentes, principalmente o último, vai fazer um sentido ali e tal, ele tem essa mudança, né, quase como um capítulo final. Eu vi até gente sugerindo que a próxima temporada podia culminar num filme mesmo, né, lançado no cinema. Então a ideia pra isso aí, né? Só abrindo um parênteses, já que você falou disso do cinema, o início da temporada, acho que os 2 primeiros episódios eles fizeram, acho que só em São Paulo, um evento para imprensa, influência, sei lá o que, e aí eles exibiram os 2 primeiros episódios no cinema. Acho, como a Netflix tá com essa ideia de se consolidar, principalmente a questão como arte, né, não só como um negócio, né, ela tem investido no Oscar e coisas do tipo, é algo que seria interessante mesmo. Mas assim, então em termos estéticos, eu acho que não foi um problema, não, de jeito nenhum. Agora eu acho que quebrou um pouco a sequência pra mim, na verdade. Isso é bem pessoal, não é muito uma análise crítica técnica, não. Mas que deu aquela quebrada e quando volta você tem que se reconectar e aí é uma coisa muito, muito rápida. É diferente de você pegar, por exemplo, dividir pegar uma série de 8 episódios e você dividir em 2 de 4, sei lá. Pra mim, ele acabou quebrando um pouco mais. Não sei se a gente avança, se a Helena vai falar sobre isso, a gente avança para outros pontos também. Então, assim, eu acho que não é um problema, só para ser bem claro, acho que não é um problema de visão, acho que pode acontecer, mas a sensação que eu tive, talvez seja, que me impactou, seja assim, eles não tinham terminado de editar os 2 últimos episódios. A sensação que eu tenho era que estavam correndo contra o tempo para terminar de produzir, porque é o que você falou, é a grande série da Netflix. Na verdade, como se fosse assim, o Lost do momento. Porque quando o Lost foi naquela época, Lost era a série que envolvia todo mundo. Me lembro de usar eu tenho que fazer essa comparação com Lost em outro sentido. Mas e você, Elaine? Você acha que você gostou? Não, é só pra dizer isso, Ramon. Desculpa, que é o grande fenômeno da Netflix. Então ela é uma série que
captura a gente de todas as gerações, de muitas gerações diferentes. É uma super produção. E aí a gente vai falar mais pra frente, mas, por exemplo, no último episódio especialmente, tem uns cortes em fade preto que dá uma sensação de que eles não pensaram direito o que eles estavam fazendo ali. Por isso que eu estranhei. Eu acho que o corte da temporada foi muito mais para dar tempo deles terminarem os produtos finais do que necessariamente porque eles pensaram numa estratégia X ou Y, sabe? Sim. Eu também odiei esse corte aí, eu confesso. Mas eu também, meus motivos são muito pessoais mesmo também, porque pra quem é viciado em série, né, gente, né, tá acostumado com o negócio sair, aí você maratona. Eu particularmente, eu adoro maratonar Stranger Things. Não é qualquer série que a gente maratona, né? Mas Stranger Things eu pego, né, a minha pipoquinha e tal, e vamos lá. E esse lance dessa quebra, de fato, eu confesso que eu não entendi. Eu até fiquei avaliando, assim, que estratégia de marketing estranha, né? Tipo, você quebra o negócio. E agora que Charles está falando esse negócio, ficou com a impressão de que eles não conseguiram terminar o final e aí saíram com essa. E é bem provável mesmo, porque eu achei muito estranho também. Sobre os episódios serem longos e tal, gente, eu ouvi todo mundo falando isso. Eu, sinceramente, mais uma vez eu repito, eu sou viciada em série. Vocês estão falando que o último episódio demorou 2 horas e não sei quanto. 2 horas e 20. Eu nem percebi. Tipo, juro pra você. Eu não percebi que o último episódio durava... Agora que vocês falaram, eu fiquei chocada. Gente, era tudo isso. E assim, tanto que eu sou viciada em série, tanto que eu sou viciada em Stranger Things, que eu gosto daquelas crianças e tudo. E acabou, e eu falei assim, fiquei super já, ai, que droga, e agora? Quando é que eu vou ver Stranger Things de novo? Essas crianças já vão tão adultas. Eu fiquei meio que fazendo um luto. Bom, assim, essa questão da divisão eu achei positivo. Mas aí vamos lá. A própria Netflix criou, né, esse hábito dessa que eles chamam de maratonar, né? Que é chegar lá, disponibilizar a temporada toda e aí uma Zelane da vida vão lá numa tarde e assiste tudo. Aí outros que são mais lerdas, tipo eu, vai assistir, leva um mês pra assistir, coisa do tipo. Assim, eu prefiro as séries que são semanais, porque assim, eu consigo absorver melhor a série e você acompanha melhor, assim, principalmente quem gosta de redes sociais, você consegue acompanhar melhor, comentar, coisas do tipo, porque quando a série é liberada assim, tudo de vez, aí tipo, uma pessoa vai lá, assiste tudo, mas aí tipo, ela vai comentar o quê? Sem dar spoiler. Enquanto isso, a pessoa nem viu ainda um episódio e tal. Eu acho que todas as outras plataformas, a HBO, Disney, todas estão nesse esquema de um por semana. E isso aumenta o buzz, você mantém o negócio vivo por mais tempo. Então eu acho que especificamente do Stranger Things, eles pensaram numa estratégia, ao meu ver, nesse sentido de, a gente tem que pensar numa forma de dividir a temporada, mas não sem deixar essa questão do maratonar de fora. Então eles disponibilizaram tipo quase todos os episódios de vez e deixaram tipo um finalzinho para tipo um mês depois, só para gerar esse buzz. E ao meu ver, assim, acompanhando nas redes sociais, eu acho que isso deu muito certo, porque durante esse meio tempo todo dia saiu uma reportagem, Kate Bush, a música Running Up the Hill tá em primeiro lugar, saiba mais sobre Kate Bush. Aí, veja aqui um making off de como foi feito lá o ator lá, como é que o cara virou o Vecna, porque isso seria um spoiler, né, se já tivesse liberado tudo. Então, como a revelação é feita no final do primeiro volume, então você já pode usar isso como estratégia para gerar o buzz pro próximo e tal. Assim, como estratégia de marketing, você manter com o buzz por mais tempo, eu acho que deu muito certo. Tanto que ficou, assim, quando chegou na semana, e aí, o que é que vai acontecer, blá, blá, blá. Mas aí, entrando nesses detalhes de montagem, parte técnica, eu acho que esse volume 2, a montagem foi bem ruim. Eu acho que talvez eles poderiam ter... O penúltimo episódio ter ido
pra esse volume 1 e eles deixarem só tipo um filme pra concluir, que seria aquele outro lá, acho que faria mais sentido. Porque o episódio da volta meio que não acontece nada, assim, é uma preparação, tem a cena, eles vão lá na lojinha de armas, não sei o que, estão se preparando pra batalha, pipipipopopó, e não acontece nada. Aí chega no outro episódio que acontece tudo, entre aspas, sacou? Então, assim, desse ponto de vista narrativo, eu achei que a maioria dos episódios não termina num lugar bom, assim. Tem um outro episódio que eles quebram meio que, assim, deixam um gancho, né, pra você, eu tenho que continuar assistindo esse negócio. Mas aí, quando você vai ver o outro episódio, aí, tipo, ele nem usa esse gancho, tipo, ele segue por outra coisa e depois volta. Então, assim, eu que não assisti maratonei, eu fui assistindo, tipo, um por dia, coisas do tipo, eu ainda ficava, pô, não acabou desse jeito o outro episódio, por que você tá começando assim agora? Tipo, pra quem tem outras séries que dá bem pra você ver que são da Netflix, que liberam tudo de vez, que tipo assim, acaba um episódio e o outro meio que começa de onde tava mesmo, tipo, tem uma separação por episódio só pra constar mesmo, porque no final das contas eles pensaram no negócio como um todo. Mas isso que Carlos falou mesmo do último episódio, que tem um fade assim do nada, tipo, quando eu assisti, por que você não dividiu então em mais um episódio nisso aí? Porque não fez sentido nenhum você deixar esse episódio de 2 horas e tanto, se no final das contas tem esse fundo, esse fade aí pra nada, pra criar uma tensão, tipo, podia ser um gancho pro outro episódio facilmente, sacou? Mas enfim, eu acho que, resumindo, pra mim deu certo, porque eu acho que funcionou melhor nesse sentido de você acompanhar o que estava acontecendo, as resenhas. Eu acho que pra série em si gerou esse buzz. Mas realmente, dentro da narrativa, ter dividido, não ter dividido, não faz sentido nenhum. Aí se fosse um por semana, acho que talvez seria até pior, porque você ia ficar ainda mais claro, você vê tipo, por que esse episódio acabou aqui? E aí uma semana depois, começou aqui, hoje e o outro, sabe? Enfim, ia dar no mesmo. Gente, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês. Sobre o roteiro, assim, o que vocês acharam? Porque no começo eu estranhei muito o fato das crianças lá, cada uma tá em uma cidade. Tinha uma parte das crianças que estava numa cidade, parte das crianças que estava em outra. E aí depois eu fui entendendo que cada uma estava com os seus dilemas, seus problemas, aqueles problemas bem adolescentes mesmo, né? Até agora eu não entendi por que aquela Eleven se veste tão mal. Tudo bem que eram os anos 80, mas eu fiquei pensando, gente, ok, mas não tem um amigo entendeu? Pra ajudar essa pobre? Ela não tinha amiga, né? A única amiga que ela tinha antes, na temporada anterior, era a Sadie, né? A Max. Né? Isso. Tanto que ela não teve adolescência, né? Então ela tava meio que... Ela não teve uma infância normal, né? Então foi na temporada anterior que a gente viu as primeiras vezes que ela tava, tipo, tendo uma vida normal, né? Tanto que até nessa temporada mostra alguns flashbacks delas duas, ela lembrando, né? Como era bonitinho. E aí, o Mike beija bem? E essas coisas assim, né? Tem uma coisa que é fora da série, né? Que fala... que eu não estou na dúvida, eu acho que foi eu vi no PH Santos falando, o crítico PH Santos, acho que foi ele que falou, que eles gravaram durante a pandemia, então a divisão de núcleos ali foi um pouco para diminuir a aglomeração nas gravações da série, né? Mas, bom... Isso não faz sentido nenhum, porque tinha várias cenas que tinham muitos extras, que tinha muita gente e tal, tipo as cenas no colégio, coisas desse tipo. Mas disseram que foi, assim, ele falou que teve essa gravação separada nessa época de pandemia aí, que as pessoas estavam realmente gravando em lugares diferentes e tal, era uma das coisas. Porém, assim,
termina, acho que a outra temporada mesmo, com o pessoal se mudando, né? Já não lembro mais, mas acho que termina. Isso, eles terminam, eles indo embora. Aí, eu acho que é até legal para você separar e você criar interações diferentes das pessoas, né? Tirar das interações já muito óbvias e criar novas interações aí, personagens. Então você tem o Dustin com um novo personagem, né? Que é o Ed, que é uma coisa muito bacana que a série traz. Aí você tem como é o nome da menina, meu Deus, a heroína jornalista? Acabou de fugir o nome dela aqui, que é o mesmo nome da personagem, inclusive. Nancy. Que é o mesmo nome da personagem de meu Deus do céu, de Fred Krueger, dos filmes A Hora do Pesadelo. Sério? Então, assim, a Nancy vai interagir já com a amiguinha do Steve. Então, assim, já tem... Eu acho que foi legal por esse ponto para você realmente trazer interações novas, trazer personagens novos. Tem o personagem lá que é o amigo fumadão, né? Argoyle. Argyle, sei lá como é que fala. Argyle, tem hora que ele passa do ponto, assim, fica muito bom e tal, mas vários momentos ele passa do ponto, eu acho. Passa do... Funciona como alívio cômico, só para aí terminar, Ramon. Aí, assim, eu acho que é legal que tenha a separação, que você pode desenvolver essas novas relações e pode aprofundar alguns personagens em situações novas, porém eu acho que ele não consegue trazer um grande clímax para a reunião deles, que eu acho que isso falhou, entendeu? Isso que eu senti também, concordo com você. Assim, eu acho que a divisão em núcleos tem esse lado positivo que você falou, de você criar novas interações, novas dinâmicas, e as outras temporadas foram assim, eles meio que sempre dividem para depois ter um suposto grande encontro. Só que nessa temporada, para mim, gerou 2 grandes problemas. Um é que aí deu para perceber claramente que tinham núcleos que não servem para nada na história. O núcleo lá dos Byers, que é o Mike, o Will, o Jonathan e esse fumadão. E junto com a Eleven, depois a Eleven toma um outro rumo, mas eles meio que ficam perdidos, tanto que literalmente, né? Meu Deus. Tanto que no último episódio do primeiro volume, eles simplesmente não aparecem. Aí acabou o episódio, eu falei, caralho, os caras são tão inúteis que eles não vão nem aparecer nesse episódio, velho. Qualquer besteira pra eles fazerem, sabe? O que eu achei mais hilário é porque até a Eleven ficou, assim, bem inútil, né? Sim, então, aí é que eu vou chegar no outro ponto que vocês falaram aí da reunião, que você fica, pra mim, o que é o pior problema da temporada, e ao mesmo tempo, entre aspas, bem entre aspas, é a grande genialidade da temporada, é que eles passam o tempo todo, assim, criou-se os núcleos. Tem o núcleo da Rússia, tem o núcleo do deserto, o núcleo lá da Eleven se preparando, o núcleo da galera que ficou lá na cidade. Aí você fica na expectativa, bom, em algum momento eles vão se reunir, né? Aí alguém teve a brilhante ideia de pra que eles vão se reunir se pode cada um fazer o que eles estão fazendo de onde eles estão? Então até isso a série quebrou uma expectativa, mas ao mesmo tempo, tipo assim, é um grande problema que se você for parar pra pensar as linhas do tempo, coisas desse tipo, como é que eles conseguiram juntar, todo mundo tá fazendo a mesma coisa na hora certa, tipo, aí você tem que ter a suspensão de crença, né? Tipo, tá, deixa uma licença poética, né? Todo mundo estava na hora certa, no lugar certo. Isso, e como tem essa questão dos anos 80, né? Que se fosse no dia atual, tava todo mundo com celular, WhatsApp, qualquer coisa, né? Mas como eles não tinham como se comunicar, e quando eu vi que ia chegar nesse ponto, que é quando, acho que é no penúltimo episódio eu acho que é no penúltimo, ou já é no próprio último, que a Eleven, não, é no penúltimo, que a Eleven vira e diz, mas eu não preciso estar lá, não, eu posso fazer de onde eu estiver, de onde eu estiver. Pô, sério agora que vocês chegaram a essa conclusão brilhante que vocês não podiam ter ficado lá no deserto e resolvido tudo lá, se quiser? Que foi com a pandemia que ela se tocou que podia teletrabalhar. Isso, exatamente. Aí pra mim essa questão da divisão dos núcleos nessa temporada deixou isso claro, assim, que
tem uns personagens que eles não souberam, assim, tinha que manter o cara porque tá no contrato, você já gosta do personagem, mas você vê que esse núcleo lá que eu falei do Mike, do Will, blá blá blá, eles não saem pra nada na temporada, só inventaram até aquele negócio que eles vão visitar a namorada do Dustin, aí a menina vai, tem aquela cena é até engraçada, até, assim, tem um alívio cômico interessante dentro do negócio, mas tipo, não serve pra nada, que eles descobrem onde a Eleven tá, aí beleza, resgata a Eleven, e depois, nem precisa voltar não, porque nem tem como a gente voltar, então... Mas pra mim o pior núcleo... É o da Rússia. Isso, ele não é o mais... Assim, os personagens não são os mais inúteis, mas é um arco que, assim, mostra um pouco, assim, que os caras da série são meio, entre aspas, covardes, aí eu vou até voltar pro... Porque eles mataram o Hopper? Não, que eu ia voltar justamente porque eu ia falar o negócio de Lost. Que eles estão usando a tática Lost, que eles, como eles não têm coragem de matar nenhum dos personagens principais, e a gente percebeu isso principalmente agora com esse negócio do Hopper, então eles criaram novos, toda vez eles vão ter que criar um personagem novo, aí pronto, esse aqui você pode matar. Então, por exemplo, o Ed, eles fizeram isso, vamos criar esse personagem aqui, o primeiro episódio vai mostrar ele, vai ter uma importância, depois ele some, depois ele ganha importância de novo, pra no final, se desfaz desse cara aí que tem igual que o tem que namorado lá, namorado de Joyce. Sim, também, exatamente. Que era super legal aquele personagem também. Me amarrava nele. Exatamente. Exatamente, então... Eles vão criar personagens que são os carinhas de vermelho de Star Trek, né? É o cara que vai pra você já sabe que ele vai morrer. É o Lost, é a galera que tá Stormtroopers. Eu falei de Lost, mas pra falar de um fenômeno mais recente, ela é uma espécie de Game of Thrones também dessa época aqui, né? Que tomou conta do hype, assim. Não tô falando em termos de qualidade, não. Tô falando em termos de... Não, mas o Game of Thrones... Não, termine de falar. Em termos de movimentação de mercado. De tweets, gente. De tweets. Sim, o Game of Thrones derrubava o HBO. Você cria isso, como era um por semana, você criava esse hype. Mas é isso, o Game of Thrones era o contrário, né? Ele te fazia gostar de um personagem, aí você achava que o personagem era um personagem principal, e aí ele ia lá e matava o cara, só pra te sacanear. Não, em termos de história, é o oposto. Eles matavam. Tanto que as pessoas dizem que trazendo uma outra série aqui, então, com spoilers, tanto para The Boys quanto para Stranger Things, falta ali um Game of Thrones, as primeiras temporadas de Game of Thrones ali, que depois Game of Thrones também foi ficando covarde nesse sentido, né? Só até a terceira temporada. Porque não tinha mais quem matar, né, gente? Também no Game of Thrones. E matar quem? O anão? Pô, aí não tá. Não, mas até o Jorah eles curaram lá de uma doença incurável, então assim, é verdade, teve o Jorah, é verdade. Mas enfim. Então vamos lá, acho que agora a gente que eu já vou ser o advogado do diabo, né? Eu que vou botar o dedo na ferida, então vamos começar aí a falar dos pontos. A gente já começou a falar, né, um pouco sobre isso, quais seriam os pontos positivos, quais seriam os melhores momentos ou os piores momentos. Eu vou, então, dessa vez, começar falando. Pra mim, o primeiro episódio, ele faz um negócio que é brilhante, que ele compara uma partida de RPG com uma partida de basquete, sacou? A montagem desse episódio é muito boa, assim, ele mostrando lá o Lucas, né, jogando, enquanto a galera tá lá na partida de Dungeons and Dragons e tal. Ali você já vê também um pouco a série ainda não tá entrando nessa parte, ainda tá acomodada, né, na própria cidade, não tá ainda não tem um mundo invertido, coisas do tipo. Então ali você vê o quanto um bom roteiro conta, o elenco, coisas do tipo. Esse episódio funciona muito bem. Acho que pra mim os melhores momentos da série é esse e o momento lá quando a Max é salva ouvindo a música de Kate Bush.
Pra mim, aquilo ali, se tiver, podia ter até terminado ter dividido a temporada ali, pra mim funcionaria até melhor, deixaria uma expectativa muito maior. Eu acho que eles até Verdade. quiseram criar mais coisas e tal, e não Se deu enrolaram. certo. Sim, com Deu certeza. errado. Então, muito bem, vamos lá, comecem aí, lembrem mais melhores momentos, vamos lá. Melhores Gente, momentos! Melhores momentos. Primeiro, na verdade, uma coisa que pra mim eu fiquei na dúvida, queria saber a opinião de vocês, que eu buguei, foi como que o menininho lá, o Will, né? Ele era um mega protagonista lá na primeira temporada, e aí nessa temporada ele, tipo, some. Mas ainda assim, a cena que ele chora... Gente, foi uma cena que eu realmente fiquei muito comovida com aquela cena toda. E o irmão dele olhando no retrovisor. Eu não entendi muito bem ali se era assim, por ser nos anos 80, eu presumi que era algo relacionado a uma homofobia, né? Não sei, vocês, qual o sentimento? Não é a homofobia em si, consciente, é mais assim, eu não sei lidar com isso. Né? Eu assim, na primeira temporada ele era um dos... Pra quem não sabe, gente, acho que a gente precisa só esclarecer aqui, assim, só esclarecendo, assim, fazendo igual os podcasts de reportagem. Eu entendi que o Will, ele é gay, confere? Ok, obrigada. Sim, confere total. É uma leitura válida, apesar da série não deixar isso. Não deixar explícito. Isso. Eu não diria explícito, é tipo assim, prefere deixar dúbio, talvez até justamente para criar... Saiu também reportagem falando disso. Ah, será que o Will é gay? Não sei o que, não sei o que. Gente, ele é muito gay. Como assim? Sim. Adoro o Will gay, gente. Ele não seria algo muito estranho e que retiraria toda a intensidade desta cena em que ele, falando do sentimento dele para o Mike, fala como se fosse a Eleven, mas ele tá falando dele, e também enfraqueceria o momento dele com o irmão, e que também é um dos poucos momentos para que o irmão dele funciona na série, ele dizer assim, eu te amo e te abraço do jeito que você for, nada vai me fazer me afastar de você e tal. Então seria um enfraquecer muito que já aproveitando, porque ela citou cita esse segundo, como dois outros momentos muito marcantes. Vamos citar mais ainda, mas são dois momentos Sim. Não, esse momento ficou meio dúbio, né? Porque ao mesmo tempo que pode ser isso, mas pode ser também, assim, o sentimento mesmo de amizade que o Mike e o Will tinham, e assim como ele se mudou, né, junto com a Eleven, então ele sentiu assim como a Eleven, que tipo assim... Ele perdeu, né? Ele se afastou do que era o melhor amigo dele, né? E o melhor amigo só dava atenção pra namorada, não dava atenção pra ele. Então eles não conversavam, coisa do tipo. E o Mike não tava nem aí, tava tipo, se fode aí. O Will ele sentiu mais, né? Então, assim, em um momento isso pode ser essa questão da homossexualidade ou algo do tipo, mas pode ser também, assim, só mesmo a questão de amizade, né? Às vezes a gente fica na dúvida disso porque o cara tá demonstrando esses sentimentos, né? Também em relação ao irmão, e dá a entender que, por exemplo, no início da temporada, que o irmão só fica lá com o Argyle lá fumando maconha, como se ele também, e o próprio Jonathan também tá fugindo, né, dos problemas dele. Ele não assume lá que tem o problema do relacionamento com a Nancy e tal, aí ele faz uma DR com o Argyle, né, porque ele não tem a coragem de fazer com a menina e tal. Então, assim, você pode fazer as duas leituras, né? Uma pode complementar a outra, mas não necessariamente seria o homossexualismo, mas pode ser. Homossexualismo não, Ramon, mas homossexualidade. Sim. Homossexualismo foi banido em 1900 e bolinha porque tratava uma doença. Sim. Enfim, não importa se o personagem quer mostrar que ele é gay ou não, eu acho que é mais do que isso, sabe? Porque, assim, se ele for gay, beleza, faz sentido, mas se ele não for, eu acho que também não diminuiria nenhum dos momentos, a não ser que é isso que a gente tá justamente falando, que, pro homem
mesmo quando ele é mais jovem, tipo, e ainda mais que ele não tem um pai, né, então só vive com a mãe, então, tipo, pra ele o irmão mais velho também tem um pouco da ser uma figura paterna, coisa do tipo, e entendeu? Então, assim, tem várias nuances, mas o que eu ia falar também é que o Will, na primeira temporada, ele tinha um protagonismo, mas ele era, tipo, a conexão, né, com o mundo invertido, ele estava preso, então ele também meio que não aparece na primeira temporada. Ele é um dos personagens principais, mas ele quase não aparece, então acho que acabou que outros personagens ganharam mais força, né, até se a gente pode falar, tipo, do Steve, que era um boy lixo, e aí agora a galera ele já passou por uma transformação. Que, aliás, eu não aguento mais esse triângulo amoroso. De novo, Sim, gente, sério. Podia pelo menos assim, sério, não. Essa Nancy, pra mim, ok, ela é legal, gosto dela, mas assim, já deu. Chega! Isso, na temporada anterior teve esse, entre aspas, plot twist, né, que ele aparentemente o Steve estava interessado na Robin, aí depois descobre que ela é gay e tal, então eles viraram, tipo, melhores amigos, e aí fica nessa também, tipo, eles têm uma química entre eles, mas não, a menina é... Então, o que é que vai fazer com o Steve? Então tem que voltar com o Nancy, não sei o que, fica nessa, e vira, tipo, novelinha, né? Faz parte, velho. Acho que é isso, a gente tá... Aí ele começa a meio que reciclar algumas coisas, né? Tipo, tem personagens que passam por uns... Que assim, se você compara ele com o início da temporada e o final, tem alguns personagens até que não aparecem tanto, sei lá, o Lucas é um dos personagens que mais mudou, assim, que você vê que teve um crescimento narrativo, mas você pega o Dustin, tipo, continua a mesma coisa, sabe? Ele continua, ele não saiu do lugar, mas você continua gostando dele, ele tem função narrativa dentro do negócio e tal, então, enfim, por isso que eu digo, a série tem... A gente já gosta tanto dos personagens que a gente vai meio que deixando essas coisas de lado. Acho que não deixa de lado, mas assim, você vai ver no geral releva, né? O quanto você gosta. Acho que vale citar algumas outras coisas bacanas, como eu falei, vou tentar falar o mais rápido possível essas aqui, alguns trechos. Ela se inspira, vai ficar muito longo. A série se inspira, como eu citei já aqui, o Fred Krueger, inclusive o ator que faz ele, né, aparece como sim, pai pra lá mim, do cara. quando Parece como o quê? O ator que faz o Fred Krueger, o Robert Englund, ele aparece, ele é o pai do Vecna. Sério? Tanto que eu legal, tava... gente. Tanto que, assim, até esse episódio que ele aparece, eu tava tipo assim... Porra, Stranger Things, vocês vão mesmo chupar a Senhora do Pesadelo, assim, na cara de pau, assim, não vão fazer... E vai ficar por isso mesmo? Aí, quando teve esse episódio, aí eu vi lá no... Que eu conheço esse cara de algum lugar. Aí, quando acaba o episódio, aí eu vi nos créditos, pronto, tudo bem, Stranger Things. Agora você tá... Palmas pra você tá liberado. Você apresentou, você botou o cara aí na série, então... Beleza, pode continuar chupando Hora do Pesadelo aí, que tá de boa. Pô, legal. Mas sabe o que eu acho que é bacana? Eles pegam toda essa inspiração direta, quase que uma cópia da Hora do Pesadelo, do Fred Krueger, só que em vez de ser aquela coisa dos anos 80, que é jovens que fazem sexo devem ser punidos com a morte, que era mais ou menos isso, todo filme de terror, o Jason é a mesma coisa, não podia ver um casal de jovens fazendo sexo no lago que queria matar. Dessa vez, sim. Tem uma coisa muito interessante, tem essa interessante, que é óbvia, mas é bacana, que ele vai tratar justamente das crianças ali, dos adolescentes, que vivem situações de opressão, que vivem situações de depressão, de abandono, de falta de amor e tal. Tanto que o foco são esses jovens que falam com a psicóloga da escola e tal. Eu acho que tem vários momentos com a Max que são muito, muito bons mesmo. Não só a escapado dela, mas são muito bons. A morte lá da cheerleader lá no trailer também é muito impactante, assim. Até porque eu acho que eu não estava esperando ter uma morte tão cruel de cara para Stranger Things. Porque eu também não. A morte também me pegou de surpresa. Bem tenso, assim, né? Tinha a amiga da Nancy, quando morre também na outra temporada, foi bem terror punk, assim. Na primeira temporada, sim. Que ela revê agora, até rapidamente, a amiguinha dela. Esqueci o nome dela aí, desculpe aí, ouvinte. Mas, então eu acho, claro que assim,
tem essa morte, mas a morte é muito violenta, ela já causa impacto. Mas antes disso, o Ed com ela, Chrissy, né? Christy, esqueci o nome dela agora, da cheerleader lá. Eles dois, quando se encontram pra ela ele vender drogas pra ela, que você sabe o quanto ele é legal. É Chrissy, né? De início, você acha que eu sinto como se ele estivesse explorando os meninos. Os caras querem fazer outra coisa e fica assim, como assim você não vai jogar com a gente? E meio que dá uma... Mas depois, quando ele vai nessa relação com ela, você vai vendo como ele é um cara bacana, assim, no fundo, assim, né? Então tem... achei bacana. As cenas de ação são muito bem feitas também. Até, inclusive, no núcleo lá da Rússia, né? Que realmente, às vezes, perde o impacto da narrativa, porque você vai pra Rússia, dá uma pausa completa. Mas a luta lá deles todos contra os Demogorgon, esqueci agora pra não... Demogorgon. Lá, é bem feita. Obviamente que o cara lá pro final achar uma espada no meio do nada ali e cortar o pescoço. Mas isso aí até... Eu fiquei perguntando de onde que surgiu aquela espada, gente. Várias armas, né? É porque cada um tinha umas armas e aí eu tinha com a ok. espada. Eu dei risada só, do tipo, vocês lembraram pra que serve a espada, né? Tudo bem. Divertido. Me lembrou Harry Potter mais uma vez, o cara cortando a cabeça da Nagini lá, da cobrinha em Harry Potter. É bem parecido o movimento, assim, de corte, assim, da cena. Então, assim, eu acho que tem cenas muito boas, muito bem construídas. A cena quando a Nancy vai com a Robin no manicômio mesmo, assim, quando a Robin se destaca mais, que ela convence e a cena entrar e tal. A cena é totalmente chupada de Silêncio dos Inocentes. Sim. É exatamente a mesma coisa. Perfeito. Acho que só não tem o vidro, eu acho. Mas até o antes, assim, como a Robin... Bárbara. A Bárbara era amiga dela. Barbie. A Robin assume esse protagonismo ali, que tava só com a Nancy, eu que vou construir isso daí e tal, deixa eu falar com ele. Então, assim, eu acho que a série tem excelentes momentos, ela tem realmente uma qualidade de produção muito, muito alta, e inclusive os momentos para os fãs, né? Porque o Ed pegar uma guitarra e tocar Metallica, Master of Puppets, que a letra tem tudo a ver com a questão que a série aborda também. É muito, muito divertida, é muito bem feito. Talvez ela não assim, ela é para um fanservice, vamos dizer assim. Mas é um fanservice muito bem. Pra depois, aí serve pra depois, como a música lá de Kate Bush foi pro primeiro lugar, nunca tinha entrado no primeiro lugar, e é até piada, tipo, o Metallica que já vendeu milhões de discos, não sei o que, a banda mega famosa, e aí que sai as notícias dizendo: fãs do Metallica reclamam porque uma nova geração vai começar a gostar de Metallica por causa de Stranger Things. Tipo, porra, minha banda já é mega mainstream, você quer? Não entendi o que você tá querendo dizer com isso. A galera quer a banda só pra eles, né? Só fã de verdade. Só pra milhões mas tipo, pra 10 milhões, pra 11 não pode, não. Não, pois é. Mas assim, desculpa, Elaine, só pra eu não perder esse gancho aí de Carlos, você falou da questão como explora, né, a questão da culpa dos adolescentes, que nos filmes de terror não explorava bem isso. Na verdade, assim, tanto Sexta-feira 13 quanto o Hora do Pesadelo, mais especificamente, ele já explorava isso, assim, a questão dos jovens, da adolescência, do sentimento de culpa. Não era só a questão da sexualidade, do moralismo, mas como teve tipo 50 Sexta-feira 13, 30 Horas do Pesadelo, isso acaba se diluindo e se perdendo, não faz mais sentido, né? Porque, por exemplo, sei lá, o Sexta-feira 13/1, na verdade o Jason nem existia, era a mãe do Jason que matava, porque ela tava se vingando, porque justamente, porque os adolescentes tinham lá no Lake, como é o nome do... Crystal Lake, que tinham deixado o filho dela morrer, não sei o que. O Hora do Pesadelo também tem até o Hora do Pesadelo 2, explora mais isso, tem até uma questão da sexualidade também do ator, que depois o cara sofreu, o ator em si, ele sofreu muito por causa que foi taxado de gay, coisas do tipo. Então, assim, obviamente que a série agora ela aborda esse tema com uma outra visão, né? Com uma visão até que a gente tem hoje, né? Assim, em relação à depressão, coisas do tipo. Até aquilo que a gente comentou um pouco lá no podcast
do Curtindo a Vida Doidado, né? Que tipo, se a série tivesse sido feita nos anos 80 mesmo, você não ia ter essa abordagem, né? Porque as pessoas, isso ainda não era tão difundido, mas quando você faz um negócio hoje, pensando no que era feito na época, faz todo sentido, né? Pode ir, Elaine. Não, eu só ia comentar aqui que desse lance das problemáticas das crianças lá, que vocês falaram da depressão e tudo, né? Que uma coisa que eu achei interessante é que e que combina muito com esse mood adolescente é que eles estavam separados, né? Assim, de cidades e também separados emocionalmente, assim, né? Quer dizer, Sim. O Jonathan, que sumiu na história, realmente, né? Se afastou completamente da Nancy. Até hoje eu não entendi nem porquê, só porque o menino quer ir pra faculdade, enfim. Não entendi. Isso aí a série não deixou meio que né? Deixou pra próxima temporada. Só que assim que tem um problema entre eles dois, os dois evitam conversar e cada um foge do problema da sua forma. Ele fumando maconha e ela trabalhando. E aí pronto, fica por isso mesmo e pronto. E aí eu achei essa distância emocional de cada um tava no seu mundinho, quer dizer, o Will se sentindo muito sozinho, né, porque desde que ele foi resgatado lá do mundo invertido, eu entendo que essa é a vida dele também, então eu me senti muito mais compadecida pelo Will. Eu confesso que também me pegou muito o lance da homossexualidade dele, porque depois, gente, eu fui rever as primeiras temporadas. Olha aí. E realmente, assim, ele sofre essa questão de ter que ser um homem macho, hétero, cis, né? Tipo, desde a primeira temporada, com aquele pai dele, que claramente, ele não era só um pai um pai ausente. Ele era um pai que nas poucas vezes que aparece, não o pai, mas falando-se sobre o pai, ele tentando impor que o Will seja alguém que ele não é. Tanto é que na primeira temporada o Jonathan chega e vira pro menininho, pro Will, e fala, olha, você não precisa ser alguém que você não é só porque nosso pai tá dizendo que você tem que ser, você não precisa gostar de beisebol, você não precisa gostar disso ou daquilo, só porque... Então a gente via que o Will tava sofrendo bullying, assim, pelo próprio pai, né? Que não é bem bullying, acho que já é uma questão de homofobia mesmo. Tanto é que quando o menino some, o Will some, o pai, ele tem algum comentário assim, tipo, mas também, né? Tipo, como se ele fosse muito sensível, alguma coisa nesse sentido. E a própria Joyce mesmo, né? Quando vai relatar o sumiço dele, fala... E ela fala essa fala, que o Will é uma criança muito sensível, que é a mesma fala que, inclusive, o Fred Krueger lá, que é o personagem que faz o pai do Vecna, fala sobre o garotinho que vira Vecna. Ele fala, fulaninho era uma criança muito sensível. Então daí, eu não sei se vai sair alguma coisa aí, mas achei curioso, né, ter as duas falas sobre a sensibilidade dos garotos que foram para o mundo invertido e, enfim, de alguma forma pode ser que tenha alguma relação. Mas enfim, era só para falar dessa problemática das crianças que viraram adolescentes, que eu achei que combinou muito bem com essa chatice que né, a adolescência, e que de alguma forma eu acho que isso pesou um pouco o rolê de Stranger Things, assim, mas não sei se talvez seja só pra mim, porque eu acho que essa parte da adolescência ela é uma parte muito chata mesmo, assim, né? Os adultos, eles veem isso assim, ai, de novo, esse menino assim, e tal, essa menina não sabe se vestir, esse menino não sei o quê. Então, pra mim, eu achei que pesou um pouquinho, mas, assim, faz parte, né, também. Sim, eu acho que, assim, outro ponto que é problemático é a forma como a série explora lá o bullying que a Eleven sofre. Que, cara, tipo assim, a gente já discutiu outras coisas aqui da série, né? Esse ponto da questão da homossexualidade, tantas coisas que eles construíram de forma interessante, que assim, sutil, coisas desse tipo, mas essa questão do bullying é muito gratuito, velho. É muito assim, tipo, vamos explorar isso até, tipo, um ponto que
Cara, isso já passou do ponto. Nem nos filmes dos anos 80 retratava bullying dessa forma, assim, sabe? Como... Não, virou até meme. Você viu o meme do Vecna e da... É Angela, né? O nome da garota que faz bullying com a Eleven, eu acho. E aí, a Angela, uma foto da Angela, e embaixo uma foto do Vecna. E aí a legenda, temos aqui nessa foto mais um dos vilões mais piores desde Fred Krueger, não sei das quantas, e o Vecna. Que realmente eu confesso que também me deu vários gatilhos, assim, essa parte da Eleven, assim, porque já tava demais mesmo, achei... Eu não sei se foi desnecessário ou se realmente... Não, eu não diria necessário, assim, faz... Você acha que passou do ponto, é isso? É isso, assim, necessário a série, o objetivo dessa temporada em relação a Eleven era isso, né, que ela se sentia, tipo... a questão dela, né? Sem poderes, né, e depois... Quando ela vai lá pro treinamento dela, essa questão do que ela se acha que é um monstro, não é, não sei o que. É isso, eu acho só que a construção daquele arco narrativo podia ter sido mais interessante. Achei que ficou muito gratuito, não é desenvolvido de forma interessante, é meio assim aleatório, né? Tipo, a menina não gosta dela e pronto. É até algo que você talvez estava mais acostumado a ver homens fazerem, quando você vê que é uma menina que tá fazendo, aí fica ainda mais gratuito. Acho que nem Meninas Malvadas, o grupo lá das personagens era tão explícito assim. Acho que, assim, já que a série outros temas ela desenvolveu tão assim com sutileza, que isso aí poderia ter sido melhor desenvolvido. Mas a questão do bullying também aparece lá na primeira temporada com o Steven, né? E aquele amigo o ruivinho, o sardentinho dele e a namorada dele eram 3 pessoas muito escrotas também, quebraram uma máquina Canon, que me deu dó. Vocês lembram quando ele quebra a máquina fotográfica do rapaz na primeira temporada? Do Jonathan, que o Jonathan tá fotografando, e aí ele termina até... Lembra? E aí depois a namorada do sardentinho ruivinho vê na sala vermelha, né? E aí eles querem tirar satisfação, e aí não tinha necessidade de quebrar a máquina do rapaz, realmente, assim. Então, eu não sei, talvez o bullying... Eu também achei que passou da conta, Ramon. Só tô falando assim que para os americanos isso é... Eu não sei se eles realmente são assim, né? Se as crianças sofrem bullying nesse nível, assim, ou se é só um exagero mesmo, performático. Uhum. Não, eu não acho que o bullying passou da conta. Eu só acho que eles não desenvolveram o negócio de forma interessante. Ficou gratuito. Ficou acho mesmo. Isso, e não aconteceu, não deu nem um pau naquela menina lá, bicho, que eu fiquei mais pau da vida foi isso. A menina não tomou nem, só tomou aquela sapatada lá na patinada. Testa. A patinada que foi pouco. Foi forte. Foi pouco, diga lá. Não, pelo que a série conta, foi forte. Eu não achei gratuita, não. Eu acho que ela fica um pouco estereotipada, o bullying fica um pouco estereotipado. É difícil dosar, assim, será que acontece na vida real daquele jeito e tal? Pra mim é estranho o tipo de bullying realmente que acontece nos Estados Unidos quando você vê esses filmes sérios. Parece sempre passar muito ponto, porque é muito categorizado, é muito marcado. E não foi a realidade que eu vivi, que era um pouco menos demarcada esses grupos, assim. Existia o bullying, sempre existiu, existe ainda, mas ele não era tão, assim, das tribos tão claramente estabelecidas como elas são nos Estados Unidos. Eu acho que serviu, ele apesar de não ter sido construído talvez da melhor maneira possível, ele serve para colocar a Eleven numa situação de completo deslocamento ali, né? Como o Ramon até já citou, ela tá sem os poderes, ela quer fingir que ela tá conseguindo se integrar e fazer parte de tudo aquilo ali, e ela não tá. Então, na verdade, ela tá muito deslocada, ela não consegue ser quem ela gostaria de ser, longe de quem é a melhor amiga dela, que é a Max, longe do namorado, que é o Mike, e muito, muito deslocada mesmo, e muito, no final das contas, infeliz e tentando disfarçar essa infelicidade, criando uma realidade que ela não vive, né? Agora, realmente, eu acho que talvez pudesse ter sido construído de uma forma mais satisfatória, assim, né? Até como a gente está falando de um outro jeito, a gente falou do Argyle, que
é engraçado, é divertido, mas acaba ficando um pouco estereotipado também, acaba ficando um pouco farofa, vamos usar esse exemplo, acaba ficando um pouco farofa assim, a participação dele. Mas enfim, acaba ajudando um pouco ali a contar a história, mas não é da melhor maneira possível. Tipo assim, não é o momento mais inspirado dos roteiristas, dizer dessa forma. Não, é assim, que ela sofreu bullying, tem uma função narrativa importante nas temporadas, sim, isso é o fato. O que a gente tá falando é justamente isso, é que a forma como foi construída que foi ruim, mas que é importante dentro da narrativa eu acho que assim, por exemplo, a cena que tem lá na escola, quando a menina faz o sacaneia porque a Eleven tá falando sobre o pai, né, o Hopper, ali eu achei que fez todo sentido. Até ali tava de boa. Aí depois aquele negócio, a cena no pátio, que ela dá o gritinho lá e todo mundo começa a rir, também achei ali, beleza. Mas aquela cena do patins que eu falei, não, eu já entendi já, você não precisa ir até esse ponto. Que aí ela já perde o controle ali, a Eleven. Aí quando ela desconta, aí o que eu achei curioso é que assim, todo mundo ao redor do negócio tá contribuindo, até o DJ, tipo, a menina, aparentemente, a tal da Angela, é tão popular, tão coisa na cidade, que ela conseguiu criar aquele negócio lá dentro de um lugar neutro, que não é escola, e que todo mundo contribui lá com o bullying. Aí quando a menina se reta, pega a porra do patins e dá uma patinada, nossa, que exagero. Aí eu tava tipo, porra, mas sério? Todo mundo do negócio se juntou, e aí agora a menina que tipo, se ela tivesse se retado lá e feito alguma coisa na escola, faria mais sentido, sacou? Tipo, eu achei que só passou do ponto nesse sentido. Beleza, eu já entendi que que a Eleven tá sofrendo bullying e tal, mas tipo, não precisava chegar a esse ponto assim de... porque se você pega um filme, por exemplo, um filme que é a Carrie a Estranha, tipo a cena que É isso que eu ia falar, gente. Eu ia chegar em Carrie a Estranha. Escola, tipo num ambiente que todo mundo conhece, não tipo num lugar de patinação da cidade que tem um monte de estranho, sacou? Isso que eu achei bizarro, que passou do ponto nesse sentido, que podia ter sido construído melhor, só isso. Então, eu só ia chegar a perguntar pra vocês se vocês não acharam que eles queriam dar um ar de Carrie a Estranha pra essa experiência da Eleven sofrendo bullying na escola e nesse ambiente aí da patinação, porque eu senti meio que um clímax nessa parte da patinação. Eu falei, pronto, a menina vai fazer igual a Carrie, porque só que ela tem poder, né? Mas ficava todo mundo na expectativa, agora vai, né? Agora vai voltar o poder dela, porque ela vai ficar com tanto ódio, vai ter tanta ódio no coração que o poder dela vai voltar. Eu não sei vocês, eu ficava com essa expectativa. E aí, talvez fosse até mais interessante, talvez, não sei. E aí quando derramaram, foi sorvete, não sei o que foi que derramaram nela, eu fiquei com essa sensação muito, muito clara, assim, velho, esse povo tá querendo trazer aquele sentimento, assim, da Carrie a Estranha, que é um filme super anos 80, né? Quem não viu, assista o original, porque é um clássico do terror dos anos 80. E eu achei que ali ela ia, pronta, vai tacar fogo nesse negócio aqui, prender todo mundo aqui, esse povo vai morrer tudinho. Aí e aí não. Um vilão, né? Aí eu queria virar. Não, eu tava esperando alguma coisa nesse sentido, mas aí deu errado, né? Aí já acrescentando, porque ela vai descobrir os poderes naquele laboratório subterrâneo, e aí, apesar da ressurreição lá do pai, né, que é uma volta estranha também, né, do cara vivo, mas apesar disso... Modini. Como é? O ator Matthew Modini. Isso. Eu entendi outro nome, mas deixa quieto. Aí... Então, assim, mas eu acho que ficou bem construído uma paternidade tóxica, vamos dizer assim, abusiva ali, porque em vários momentos realmente parecia que ele era o único cara em quem a Eleven podia contar para voltar a ser quem ela era, recuperar os poderes, e ao mesmo tempo o cara faz isso com aquele discurso de proteção que está fazendo por ela, só que você vê, inclusive, pelos flashbacks e pelas lembranças ali,
o quanto ele colocava aquelas crianças todas em situação completa de abuso, com a desculpa que é para desenvolver o poder delas. Então aquelas cenas até são muito bem feitas da Eleven contra os seus adversários, seus competidores de crianças ali. A situação do 01 que virou 001 que virou Vecna, ele passa também por esses abusos, e claro que não vai justificar ele virar o grande vilão e tudo mais. Ele mesmo, até é uma discussão que tem, ele mesmo diz que ele já é daquele jeito mesmo, mal e tudo mais, mas é uma situação completa de abuso que mostra como realmente o deslocamento de Eleven faz sentido, porque ela teve uma infância roubada, né, completamente, e na qual passou por diversos abusos, e inclusive ela tem que lembrar da situação mais traumática da vida dela para poder, tipo assim, a pior conjunto de sessão de terapia que a pessoa podia passar ali. Daquele jeito. E assim... Mas é interessante e acho bem construída essa relação dele com os dois. E espero que eles não achem que o fato dele ter apertado o botãozinho ali... Aliás, aquela cena dela derrubando o helicóptero é muito linda também, vamos falar disso. Mas espero que eles não achem que porque ele apertou o botãozinho ali que liberava aquele negócio que estava no pescoço dela, é algum tipo de redenção. Ele é um vilão, ele é um cara explorador e violento, mas que eu achei importante para contar a história da Eleven e contar a história do Vecna ao mesmo tempo, assim, como pessoas que passam por situações muito semelhantes podem tomar caminhos diferentes, né? Sim, eu ia comentar justamente isso, né? Acho que a série usa o personagem dele para justamente mostrar esses dois lados, né? Que supostamente esse comportamento, o treinamento, né, o comportamento abusivo, se por um lado ele gera um problema, mas gera a solução pelo menos, né? Aí fica justamente essa compensação, né? Você criou o mega monstro do mal que era o Vecna, né? Então supostamente todos os outros mini monstros que tiveram antes eram discípulos do Vecna, mas você ao mesmo tempo você também criou a super-heroína que é a Eleven, que resolve os problemas. Aí entra naqueles dilemas, até alguns filmes que eu brinco dizendo, tipo, por exemplo, um exemplo mais ou menos não muito recente, que é o Homem de Aço, do filme do Zack Snyder do Superman, que tipo, o Superman cria o problema lá do vilão, mas ele mesmo vai lá e resolve, tipo, pô, mas então você tá errado também, pô. Se você gerou o problema e você resolveu, você faz parte do problema também. Claro que tom de irreverência aqui, sendo irônico. Gente, só pra dizer que meu melhor momento da série, pra mim, realmente foi o da Max escapando lá com a musiquinha da Kate Bush. Ai, gente, eu amei aquela cena e eu fiquei revendo umas 5 vezes, vou confessar. Não, essa é aquela cena, Ramon tinha citado, né? Sim, sim. Essa é a cena que fica na história das séries, assim. É aquela que você já sabe que vai, junto com as outras, com algumas outras, ficar na história, assim, das séries, assim. Está garantido, na minha opinião. Sim, pra mim, assim, a grande genialidade dessa cena é que, ao invés de pegar uma música óbvia dos anos 80, eles pegaram justamente uma música que não é famosa, né? Tipo, pelo menos não nos Estados Unidos, né? Tanto que a Kate Bush nunca fez muito sucesso nos Estados Unidos. Essa música mesmo eu só conhecia ela porque, tipo, uns 20 anos atrás o Placebo gravou um cover dessa música. Aí eu, tá, aí que eu conheci, tipo, Kate Bush, coisas desse tipo. Então, aí, tipo, aí a série fez o que ela supostamente estava tentando criar desde o início, né? Que é você pegar um sentimento de nostalgia e criar alguma coisa, entre aspas, nova. Então você vê que você pegou uma música que é tipo
guardadas as devidas proporções, tipo, por exemplo, 2 exemplos de filmes que fizeram... Filmes, né? Não série, que fizeram algo parecido. Top Gun. Não, é o Curtindo a Vida Doidado, que com a música dos Beatles, Twist and Shout, que acho que nem Twist and Shout nem era, tipo, acho que single que tinha chegado a primeiro lugar, coisa desse tipo dos Beatles, e apresentou a música para uma geração nova. E o Wayne's World, que é o Quanto Mais Idiota Melhor, com Bohemian Rhapsody do Queen. Tanto que tem até a piada no filme lá do filme Bohemian Rhapsody, o ator, né, o Mike Myers, ele participa como empresário justamente com piada disso. Ele fala lá, tipo, essa música de 6 minutos ninguém vai tocar na rádio, ninguém vai gostar disso, não sei o quê. Então eu acho que a série fez isso, assim, mas nesses exemplos que eu citei são bandas que já eram grandes, já eram conhecidas, você só fez, tipo, apresentar a música para uma nova geração. O Stranger Things foi além, tipo, pegou uma música que era famosa, principalmente assim no Reino Unido, na Europa, mas nos Estados Unidos não. Se apresentou para uma nova geração, a música voltou para as paradas, tá, tipo, entre as mais tocadas, e aí você criou um hype em cima disso, sacou? Isso eu achei... Por isso que a cena é tão impactante, digamos assim. Tanto que aí ela causa justamente, assim, diversos tipos de sentimento. É tipo, gente que não conhecia a música, e aí agora a música traz essa lembrança da série, tanto quanto, tipo, pra quem já conhecia a música e era uma música meio lado B, você meio que ressignifica a música, sacou? Que é o contrário, tipo, a música do Metallica, tipo, não é... A música não tinha chegado nas paradas anteriormente, mas a banda já. Então a banda já era conhecida, você sempre toca essa música em shows, coisas do tipo, então é outra... Não funciona tão bem assim nesse sentido. Claro, tem a piada lá, o cara tocando guitarra, não sei o que, o Ed, mas enfim, é por isso que eu acho que talvez seja aí o grande momento da temporada, é essa cena aí, com certeza. E piores momentos? Toda a cena da Rússia. Toda a cena da Rússia. Você, Charles? Não, assim, na verdade meu problema com a Rússia, eu estou exagerando, né, dizendo que é todo momento da Rússia, é que eu acho que eles esticam demais o negócio, e aí entra naquele problema que eu citei antes, tipo, você vai esticando, aí você fica, pô, e aí? Como é que você vai resolver esse negócio para o cara dar tempo do cara voltar, não sei o que, blá blá, chega no final, não precisava voltar não precisava ter feito nada, aí eu fico, porra, man, sério, tipo assim, você já não teve coragem de matar o cara na temporada anterior, aí chega agora, você faz todo esse blá blá blá, só serviu pra finalmente lá eles dois se beijarem lá, o Hopper e a Joyce. Tipo, porra, demorou, hein? É tipo, mas fora isso, é o arco mais embromation da temporada. É o arco mais chato mesmo. Eu ainda acho lá que o Mike, o Will, a galera ainda é mais inútil, mas esse é o que mais enrola. Pelo menos o Mike e o Will tem episódio, o que eu falei lá, tem episódio que eles nem aparecem e fica por isso mesmo. Só dando uma passada de pano aqui, a função deles ali na combizinha é porque eles precisavam tirar a Eleven lá do laboratório, porque senão ela seria assassinada. Sim. Né? Assim, sim. Não, eu sei. É isso, por isso que eu tô comparando com... por isso que eu ainda acho a parte da Rússia pior, né? Por causa disso. Porque pelo menos os outros lives souberam dosar, né? Tipo, vocês não vão aparecer agora não. Pra vocês não aparecem e pronto, fica por isso mesmo. Agora você sabe que eu acho que o pior momento não é que seja um momento, não é mal feito, mas eu acho que é pela interrupção mesmo. Porque você tá ali naquele momento em que você acha que a Max tá morrendo e eles simplesmente dão um fade preto e vão dizer assim, como é que tá tudo aqui, assim, então... 2 dias depois. E pula 2 dias depois e tal, então assim... E isso antes também, quando a Eleven tá presa pelo Vecna no mundo invertido, e que parece que tudo vai dar merda 100%, e fazendo a ressalva assim, que eu acho legal a parte do plano em que tá tudo sincronizado, eu acho bem explicado, eu acho que eles explicam a mecânica de como vai acontecer, apesar que, assim, que a sincronia com a Eleven, que tá em outro lugar, realmente não, digamos assim, acontece por acaso, vamos dizer assim, tem a suspensão da descrença,
Mas o plano deles em si eu acho bem legal, eu acho bem encadeado, bem feita toda a cena ali. A luta entre o Lucas e o fascistinha da vez ali e tal também é bacana. Sim, mas aí o Capitão do Time, mas aí eles dão um assim, desculpa, o que eu ia falar é que antes, na luta entre a Eleven e o Vecna, quando parece que vai tudo, que aí ela se recupera com o discurso do Mike, eles dão um fade em preto também. Eu não entendo isso. Em vez de eles mostrarem ela reagindo, se soltando eles dão um fade em preto e depois já mostra ela já com a mão esticada e lutando com o Vecna. O Vecna já dominado por ela, assim. Eu achei que isso foi anticlímax. E depois também, depois quando, digamos assim, caminha para a resolução, mas que a Max está ferrada, eles dão esse fade e vão para esse, quase que a cena pós-crédito gigante, que é para a próxima temporada, assim, né? Então eu acho que nesse sentido não é que é mal feita, não é que é ruim, mas eu acho que ela dá uma quebrada estranha que me tira assim me tira da sequência, me tira da história. Aí fazendo uma piada, quase me tira da história tanto quanto a cara do Will, porque ele tá muito a cara do Bolsa, do Hermes e Renato, que toda vez que eu vejo me dá um desespero. O cabelo, né, com a franjinha. Com aquela franjinha, aquele nariguinho, tá igual o Bolsa de Hermes e Renato. Me tira demais mas é só uma piada, quer dizer, mas que tá estranho, ele tá estranho, ele tá estranho, sim. Então, mais estranho que as roupas da Eleven, talvez. Mas eu acho que me tira um pouco esse fade em preto, esse corte, me tira um pouco. E eu vou dizer por quê, vou fazer logo minha crítica final aqui. Crítica final, que é assim, você tá lá no plano do Vecna, que ele vai fazer o portal com aquelas 4 brechas, entrar no outro mundo e dominar. Então você tem aquele terremoto gigante, você tem aquela invasão, e simplesmente dá um corte e parece que tá tudo bem. Vamos ali, é mesmo, as pessoas agora estão saindo tranquilo. Tipo assim, os demônios tiraram férias, depois que entregou a primeira parte do projeto, eles tiraram as férias. Vamos esperar aqui a próxima temporada, que inclusive, já dizem, vai ter um salto temporal para acompanhar a idade dos atores. Então você imagina o quanto de tempo que aquele negócio vai ficar exposto com aquela fumacinha, com aquele monstro de fumaça esperando. Tipo assim, o cara foi fazer um ano sabático ali, período sabático, para depois fazer a invasão do mundo real. Acabou a verba, pô. Acabou a verba. O empreiteiro mob morreu, você sumiu, se ela tá presa, né? O Vecna aí, os caras não sabem tocar o projeto, não. Faltou um vice-gerente lá. Faltou um escritório de projeto organizado. Então eu acho problemático isso no final. E também acho que no final das contas retira o impacto do encontro de todos os grupos. Né? É bonito, é tocante, você se emociona, mas, por exemplo, é diferente se eles realmente se encontrassem no auge da luta contra o Vecna, algo assim. Eu acho que perde bastante do impacto do reencontro deles quando você dá esse fade, quando você dá esse intervalo de 2 dias, que pode fazer sentido pro tempo em que cada um levou para chegar naquela cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Sim. Por outro lado, acaba enfraquecendo mesmo o reencontro, tipo assim, chegou e todo mundo se abraça e tal, e aí fica aquela coisa assim, e aí faz o que com isso, né? Então, assim, minha crítica final. Assim, o lance dos 2 dias depois eu achei até genial, do tipo assim, dar esse corte assim, você fica, porra, como assim 2 dias depois? O problema é o antes, tipo, ficou parecendo que eles usaram isso como, tipo, o que você falou meio piada, meio sério, que é tipo, não deu tempo de editar não, então vamos botar aqui, passou 2 dias e aí o que a gente não conseguiu terminar fica por isso mesmo. Eu achei que se eles tivessem finalizado melhor ali a cena da batalha, não sei o que, talvez esse negócio dos 2 dias depois funcionasse melhor. Aí fazendo a minha também aí quase crítica final, tem uma coisa na série que quando surgiu eu achei, porra, se eles explorarem isso aí vai ser genial, e ficou por isso mesmo. É a cena que tem a reunião de todos os moradores lá da cidade pra dizer lá que o Ed era o suspeito, não sei o que, aí chega o menino e diz, não, isso aí é esse negócio de RPG, é satanista, não sei o que, eu falei, caralho, vão explorar esse negócio do pânico satânico, vai ser genial, aí tipo, não serve pra nada. Verdade. Aí assim, que ia até rolar uma crítica, assim, com pânico moral, né? Desculpa, inclusive eles participam ali da comunidade, como se eles não fizessem parte do Hellfire lá, do clube. Que eu fiquei achando, eles vão ser hostilizados se eles forem ajudar as pessoas ali na comunidade. E aí não, tipo, deixa de lado.
Apesar que é bastante tocante a cena com o pai do Ed lá, que realmente é muito bonita. Vou esquecer o nome dele, o Dustin, grande Dustin. Sempre carismático Dustin, no discurso muito tocante com o pai e que dá um closer, dá um fechamento para o pai ali que perdeu o filho. Em homenagem ao personagem que se foi, né? E a outra bizarrice para mim é o lance do que tem os dois, entre aspas, grupos de militares. Tem os militares que são cientistas e tem os militares que são true militares, são os militares mesmo. E aí eles entram em conflito, né? Que aí fica tipo, você é tipo mais do mal do que eu. E aí isso também fica por isso mesmo. Outro problema, o negócio a própria questão da Rússia, eles esticaram, mas ninguém explica direito o que é que a Rússia estava fazendo lá com o negócio do portal. Só disse, pegou aqui uns monstrinhos e usar os monstrinhos como arma e foda-se. Tipo, você fez toda aquela presepada na temporada anterior de deixar esse gancho da Rússia, e aí no final você só explorou a fuga do Hopper e ficou por isso mesmo. Mas, enfim, vamos seguir aí. Você, Elaine, quais as suas considerações finais aí? Minhas considerações finais é um pouco resumo da sua em síntese da de Charles também, que essa questão da Rússia que você acabou de falar, eu também fiquei esperando ter uma explicação uma explicação técnica assim mesmo, né? Tipo, sobre o que eles estavam fazendo ali, além desse pânico comunista, né? Eu acho comunista. Exatamente, eu acho que esse pânico comunista não me satisfez mesmo, porque é só mesmo pânico comunista. Isso que Charles, foi você ou foi Charles? Não, foi você. Falou do pânico moral lá, de toda a questão da seita, Hellfire, sei lá. Eu também fiquei aguardando eles até fazerem uma boa crítica nesse sentido do que se vive hoje, né? Inclusive lá nos Estados Unidos, já que a série é americana, né? E fazer uma crítica séria mesmo sobre a sensacionalização, né? De questões e tudo. E de resto, também só queria dizer que nas cenas da Rússia, gente, eu quase dormi e quase passei em fast forward, juro pra vocês, assim, tamanho era o meu desinteresse mesmo. No primeiro episódio eu fiquei decepcionadíssima, assim, no primeiro episódio realmente me deu um baque, assim, gente, não vai ser bom, só falta essa. Porque eu fiquei com sono mesmo, falei assim, caramba, tá meio ruim isso, não... E aí, quando vem os outros personagens, o que eu acho que já foi dito aqui, o que me mantém assistindo a série é realmente o apego com os personagens, né? Por exemplo, os meus personagens favoritos é o Dustin, né? Desde criancinha, ele é um personagem super carismático, ele sempre tem umas falas, assim, aquelas falas de que me Scooby-Doo, né? Tipo, que vai explicar o que tá acontecendo. Não, ele é a Velma, né? Isso, exatamente. Ele é a Velma do Scooby-Doo e isso me ajuda muito, às vezes, quando eu tô meio viajando na maionese. E o apego com os outros personagens também. Queria dizer que eu lamentei muito a morte do Ed, porque eu, apesar de não gostar muito do rock, Metallica, até gosto de algumas músicas do Metallica, mas realmente dizer que eu gosto vai ser mentira. Mas eu achei sensacional a cena dele tocando no Mundo Invertido, gente. Eu nem conhecia aquela música, outro dia eu tava escutando aquela música, gente, né, que é boa mesmo, né? E a Kate Bush não sai do meu Spotify aqui. As raras vezes que eu escuto música no meu Spotify, porque eu sou viciada... No Spotify eu sou viciada em podcast. Então, as raras vezes que eu escuto música, eu tenho escutado Kate Bush e a trilha sonora do Mundo Invertido. É isso, obrigada. Você não criou sua playlist do que salvaria do Mundo Invertido? Ele criou, o Spotify criou pra mim, né? Essa playlist mesmo que eu tenho escutado. A minha é completamente aleatória. Sério?
Eles malandramente botam, né? Tanta música, pelo menos pra mim apareceu tanto a música do Kate Bush quanto a música do Metallica, obviamente, né? Mas aí ele faz um mix, assim, de aleatório de as músicas que você supostamente tem ouvido recentemente com algumas outras coisas antigas. A minha playlist mesmo ficava, porra, mas se tocasse essa playlist aí eu ia morrer, velho. Não ia me Eu ia morrer. Oh, meu Deus. Não tinha um Smash Pumpkins pra te salvar, não? Tinha. Pô, aí, tá vendo? Tinha. Faz parte. Varacast! Mas então vamos concluir aqui, depois das considerações finais. Acho que para finalizar expectativas aí para suposta próxima temporada, que pode ser a última. Parece que vão fazer também spin-off. Todo dia sai uma notícia nova, os caras confirmam uma coisa, desmentem outra. Já disseram que a Max tá bugada mesmo, não vai tá com problemas, que o Ed morreu mesmo. Mas essa série, eu acho que é o que eu falei, é tipo Lost, nunca diga nunca, sempre pode aparecer um boneco lá, ressuscitar, e entre aspas, e fica por isso mesmo. Como o Carlos já comentou até aí um pouco antes aqui da conclusão, das considerações finais dele, quando ele fala, né, que tipo, talvez tenha o tal do salto temporal para poder compensar a idade dos atores, só que tipo, nas outras temporadas a deixa para uma continuação era mais sutil, né? Então dava para você passar assim 2, 3 anos e aí você reencontra com os personagens, ver onde é que eles estão, não sei o que. Só que o final dessa temporada, tipo, como assim vai ter um salto temporal de 2 dias? Porque se for tipo 2, 3, 4 anos, é isso, é tipo, beleza, teve um terremoto, aí como o Carlos falou, os monstrinhos lá resolveram fazer uma greve por melhores condições, porque o Vecna tava explorando muito eles. Vai ser assim um negócio meio bizarro, né? Assim, mas vamos ver, né? O que é que vocês acham que pode acontecer? Eu acho que eles têm um desafio muito grande, né? Agora, nessa quinta temporada, porque de fato as crianças não vão ser mais crianças, e essa deixa que eles deixaram aí, e não explorar isso imediatamente, eu confesso que o cara tem que ser não sei, tem que ser muito bom de roteiro, né, gente? Porque a gente... E assim, a minha expectativa mesmo é que não seja um Lost. É que a gente não vire, né, Stranger Things não vire Lost, assim, que é aquele negócio que vai se perdendo, daqui a pouco você não sabe mais onde tá, e quando você viu era aquele final horroroso. Enfim. É o final de novela, né? Mas só abrindo parênteses, desculpa te interromper, mas é que assim, o Lost tinha outra proposta, era muito assim a questão dos mistérios, coisas do tipo, e o Stranger Things meio que não tem isso, mistério, né, entre aspas, é bem mais explícito. Aí a única expectativa que eu tenho é essa, de que não virem Lost. Eu gostaria muito que, assim, eu sou tão apegada com a série que eu gosto, que eu não queria que acabasse nunca, mas assim, tipo, Grey's Anatomy, né? Também não é legal virar um Grey's Anatomy, né? Então minha expectativa também é que seja a última temporada, assim. Dizem que a série poderia já ter acabado, né? Lá na terceira temporada e tal, e que já passou, meio que se esticou demais e tal. Eu concordo, mas eu gosto, eu concordo e não concordo. Porque eu gosto dos personagens, eu gosto desse friozinho na barriga, que eita, vai sair Stranger Things, né? Eu acho que isso, no telespectador, pelo menos em mim, isso dá uma sensação muito, assim, de conforto, assim. Sexta-feira tem Stranger Things, já vou preparar um vinhozinho legal, uma pipoquinha, né? Então, eu adoro... eu confesso que eu sinto nostalgia quando a série acaba, eu sinto essa nostalgia de não vai mais ter isso, não vai mais ter essa sensação. Mas a minha expectativa é que a quinta seja a última e que não seja um Lost. O grande desafio é não ser uma Lost, porque os produtores de Lost falavam que eles queriam encerrar bem antes, né?
Mas, enfim, o dinheiro, né? O dinheiro chega e enfim, a plataforma, a emissora, quem quer que seja, a produtora, tá ali querendo ganhar mais dinheiro. A Netflix tem um problema de competir com a Disney e com a Amazon, que tem muito mais dinheiros do que eles têm para produzir grandes séries. Vem aí, inclusive, né? Série do Senhor dos Anéis, série de... Dos Dragões. House of the Dragons, da HBO Max. Então eles têm muito menos dinheiro que essa galera e poucas galinhas de ovos de ouro, como é Stranger Things. Porém, para a próxima temporada, tem algumas expectativas. Por exemplo, qual é a natureza daquele monstro de fumaça ali? Vecna, de fato, foi eliminado? Qual é o tipo de ameaça que vem agora? Porque essa ameaça agora, ela saiu do mundo invertido, que era um mundo escondido, acessado por poucos, para o mundo real. Então, as consequências estão visíveis ali. Elas estão à mostra. A gente vai ter esse salto de tempo, realmente, para mim, é um desafio, porque já estava ali na emergência de algo acontecer muito grave, enfim, de ter o rompimento entre os mundos ali, já aconteceu. Então, eles vão ter que explicar como é que esse tempo passou sem que alguma coisa... A não ser que quando a gente comece a próxima temporada, já no meio da confusão. Já é, tipo, resistência, né, contra os monstros. Sim, Talvez... Pode ser uma solução. Pensei agora, roteirista, se fizerem isso, manda pra cá uma graninha, tá? Então, assim, tem esse desafio. Tem um outro desafio, que, assim, é de personagem mesmo, pensando em produção. A Max, né? Você tem uma atuação da Sage Sink que é muito boa, muita gente falando em prêmio. Então, você tem uma estrela em ascensão ali. A Millie Bob Brown também é essa estrela, mais do que os outros garotos. Elas duas, acho que despontam muito. E aí você tem uma personagem que você colocou ali em coma toda quebrada, né? Ainda que eu ache que eles vão colocar a Eleven para resgatá-la lá no subconsciente dela, trazê-la de volta ali. É a impressão que eu tenho, porque a não ser que ela esteja encerrando o contrato dela e partindo para outras produções, outros contratos, eu acho muito difícil. Todos os atores devem ter assinado para fazer milhões de sequências, né? Então, acho que o desafio é esse. Como é que vai dar continuidade de onde parou? Qual é a natureza? Eu acho que um monstro que ele é parcialmente humano e que você tem diálogo, você tem um desafio, que você tem uma estratégia, um raciocínio, ele é muito bom. Então, como superar isso? Voltando para um monstro de fumaça, ou é o Vecna que domina aquilo, ou aquilo que domina o Vecna, quem é maior dos dois? Se você não tem um Vecna, você tem que tipo de consciência é essa que você vai lutar para manter a atratividade dessa discussão? E que eles tratem o que os personagens deixaram um pouco amarrados. Então, o Jonathan e a Nancy tinha uma relação ali que parecia que eles iam encerrar essa relação nessa temporada e que ela voltaria pro Steve, isso não acontece, né? E aí você tem que redefinir, você tem que explicar essas situações todas. O Will, você vai ter que tratar assim, eu acho que ele de fato, ele gosta do Mike, ele mais do que como amizade, mas você vai ter que abordar isso, você lançou essa ponta e você vai ter que desenvolver isso. E gostaria também, lembrando que o Ramon falou, eles abordaram um tema muito sensível, que é a condenação, por exemplo, de jogos como responsável pelo assassinato, pelas mortes, como se tivesse magia negra ali por trás do Dungeons and Dragons, e isso tem inspiração num caso real em que as pessoas passaram anos presas por causa disso. Sim. Qual é a inspiração? Aconteceu uma série de assassinatos e eles culparam um cara. É mesmo? Não sei se foram 2 pessoas ou pelo menos um cara. Eu vi a foto de um dele, que eu não lembro o nome dele, desculpa aí a audiência. E ele foi preso durante anos porque inventaram que o Dungeons and Dragons era coisa de culto, de magia negra e tudo mais. E responsabilizaram essas pessoas por uma série de assassinatos que aconteceu, essa série de assassinatos. E depois de 10 anos eles não tinham prova nenhuma, apareceu prova de DNA que eles não eram os assassinos, obviamente. Então eles tocaram num tema bem sensível e abandonaram. Então assim, eles têm que... Eu acho até que é capaz deles abandonarem de vez essa questão, mas eles não fecharam, e isso ficou muito ruim, assim. Uhum. Até pra uma honra, para homenagear o personagem do Ed que eles criaram para matar, né? Sim, com certeza. Eu acho que se não tivesse tido aquela ceninha deles correndo lá para o morrinho e vendo lá o monstro de fumaça, se não tivesse tido aquilo, pronto, você já resolveu o problema, que assim,
você poderia ter esse salto temporal, mostrar as consequências que teve o abalo sísmico na cidade, você ter a consequência de você pensar, tipo, 2, 3 anos depois, onde é que os personagens foram parar, né? O que é que aconteceu com eles, tipo, como é que eles seguiram com a vida deles depois daquilo, tipo, quem mudou de cidade, quem continuou lá, blá blá blá. Mas como eles terminam com o imediatismo, é isso que eu achei bizarro, que tipo, então vai fazer o quê? Já começa a temporada, tem uma luta de monstrinho, e aí depois você volta, e aí tem um salto temporal, sacou? É isso que eu achei que ficou desnecessário. Talvez até pudesse ter mostrado um monstrinho, mas ninguém tivesse visto, como fosse nas outras temporadas. Tinha meio isso, né? Tipo, uma pessoa só vê, ou tem uma sensação de que tem ainda uma ameaça no ar, mas você não sabe ainda o que é, ou como é que vai ser, quanto tempo vai demorar para essa ameaça se concretizar, sacou? Isso é complicado mesmo. Só para finalizar isso que a gente estava comparando com Lost, que séries que são prolongadas por dinheiro, sem necessidade, acho que são poucas as séries que o criador, né, os showrunners, os produtores têm, assim, de tipo, tem uma visão tão clara do que ele tem, né, do início, meio e fim, não de minisséries, né, mas de séries mesmo. Acho que o maior exemplo que a gente tem, assim, dos últimos anos é o Breaking Bad e agora o Better Call Saul, né, que o criador lá, o Vince Gilligan, que tipo, os caras têm um fake planejamento. Ou não, a série vai ter X temporadas e tal, tanto que o Breaking Bad especificamente, eles repetiram isso agora no Better Call Saul, é que tipo, a última temporada é a única que teve mais episódios, e no caso de Breaking Bad, foi uma série que foi aumentando, né, a cada nova temporada eles tinham um público maior, e a última temporada foi a de maior audiência, né? Muitas vezes um seriado é cancelado justamente pelo motivo contrário, né? Porque a audiência caiu, né? Aí eles vão e cancelam o negócio de qualquer jeito e pronto. E o Breaking Bad era tipo o ator mesmo, o Bryan Cranston, o Walter White, se depender, ele não queria que a série acabasse porque tipo, era o auge pra ele, né? Sacou? Então, tipo, mas o Vince Gilligan bateu o pé. Ainda teve até, prolongou um pouco a última temporada é maior, dividiu em 2 partes, não sei o que, mas fica claro, assim, que ele tinha lá vai terminar aqui e acabou. Talvez na época de Lost, como ainda não tinham streams, Lost era uma série de um canal aberto, né, entre aspas, que era a ABC, então isso é mais complicado, né, você virar e dizer que eu quero terminar o negócio na temporada tal. Lost ainda teve problema que uma temporada foi no meio da época da greve dos roteiristas, aí a temporada foi mais curta, inclusive essa temporada é até melhor do que tem menos problemas, justamente porque os caras não podiam prolongar, então em vez de ter 20 e tantos episódios, tem só 16, aí já você diminuía o problema de enrolação, sacou? Pelo menos Stranger Things tem esse trunfo de estar numa época diferente, né? Que tipo, é só a Netflix definir se ela vai manter só por dinheiro, porque é a única forma que ela tem de se sustentar, ou se ela vai fazer isso, começar a fazer uns spin-off, umas coisas do tipo, mas a história principal ela vai concluir de maneira épica, entre aspas, né? Porque os bonecos já estão começando a ficar velhos, né? Senão vai virar tipo Stranger Things dos anos 90, né? Que é tipo os caras tudo adulto, já tudo velho. Fica complicado. Mas é isso, jovem. Como um episódio de Stranger Things, nosso episódio também ficou mais longo, né? A gente também falou bastante. Acho que até sempre, se a gente for olhar aqui, vai ter coisas que a gente não falou, coisas que a gente deixou, porque era muita coisa, mas acho que a gente falou bastante aí, fez um bom resumo, falou dos pontos negativos, pontos positivos, fez uma conclusão. Crítica final. Então acho que temos aí um saldo positivo. Vamos torcer aí para que Stranger Things não nos decepcione. Mas pra mim já tá no limite aí, ó. Se baixar mais do que isso, porra, Netflix, aí não dá não. Então é isso, jovens. Mais alguma coisa ou eu posso concluir? Pode concluir, obrigada. Conclua, nobre relator. Então, muito bem. Então chegamos aí ao final de mais um
VaraCast. Não esqueçam de deixar lá o comentário do que ficou faltando a gente comentar, quais foram os melhores momentos, piores momentos para vocês, e não esqueçam de mandar o link lá da camisa que a Elaine tá querendo. E chega de série de demônio, pelo amor de Deus, não entrem nessa. Aí, pode ser um bom plot twist, aparecer o pastor lá na Stranger Things pra dizer que vai salvar a cidade do demônio. Tá quase lá fazendo a caça às bruxas. Vai sobrar pras mulheres isso aí, vocês vão ver. Ixi, é mesmo. Sempre, Ainda sempre. mais que Eleven tem poderes, né? Vai dizer que é isso mesmo. Isso aí. Então é isso, jovens. Até o próximo programa. Tchau. Tchau! Tchau! VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.